Bom, gente, olha só, essa aula é destinada para os alunos da primeira série e da terceira série do ensino médio, tá certo? Então, o assunto que a gente vai estudar é o movimento retilíneo uniforme. Essa primeira parte do movimento retilíneo uniforme, a gente já iniciou, tá certo? Coloquei aqui só para a gente entender, né, que a função utilizada é posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade, T o tempo. Né? Isso aí a gente já deu uma olhada nisso. Na verdade, na aula de hoje a gente vai ver a questão do gráfico do movimento retilíneo uniforme. Os gráficos nos trazem muita informação. Olha só, nesse gráfico aqui, da posição em função do tempo. Nesse gráfico, na hora da posição em função do tempo, dá para a gente entender o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado. Vamos lá. Nesse gráfico aqui, o que esse gráfico está nos dizendo? Olha só. Aqui no eixo Y está a variação de posição. Posição inicial e a posição final. Aqui está variando o tempo. Tempo inicial e até o tempo final desse movimento. Então vamos lá. Se ele está dizendo que a posição inicial, ele começou esse movimento aqui, e no decorrer do tempo, certo? A sua posição foi aumentando, olha só, quando chegou no tempo 0, ele está na posição 0. Mas no tempo negativo, ele estava na posição negativa. Então, ele está contrário à trajetória. O tempo vai passando e a posição agora vai aumentando. Tá certo? Então, isso caracteriza um movimento progressivo. Ok? Nesse outro gráfico aqui, a gente vê que ele está mostrando de forma invertida. Olha só, a sua posição inicial... Se aqui é a origem, né? Então aqui já é uma posição bem mais na frente. E o tempo, no decorrer do tempo, a sua posição está o quê? Está diminuindo. Ó. Sua posição está diminuindo. Então isso demonstra o quê? Que o movimento é retrógrado, né? E mais, a velocidade do movimento retrógrado é negativa. E aqui, ó, a velocidade do movimento progressivo, a velocidade é positiva, tá certo? Então, nesse gráfico da posição em função do tempo, dá para definir o que é um movimento progressivo e um movimento retrógrado. No segundo gráfico também dá para a gente ver isso. Olha só, no movimento retrógrado, dá para a gente ver no gráfico da velocidade em função do tempo. Olha só, na velocidade em função do tempo, a gente sabe que a gente está trabalhando no movimento retilíneo uniforme, então a velocidade é constante. Se essa velocidade for positiva, for maior do que 0, o movimento é progressivo. Né? Ele está na direção da trajetória, o deslocamento dele na direção da trajetória. Mas se a velocidade dele for negativa, o movimento é retrógrado. Está contrário, o movimento desse corpo está contrário à trajetória, à orientação da trajetória. Tá certo? Vendo essa questão desse gráfico, tem algumas propriedades dos gráficos do movimento retilíneo uniforme. Certo? Tem dois gráficos interessantes. O gráfico da posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Olha só nesse gráfico aqui, ó. Na posição em função do tempo. Variação de posição, variação de tempo. Tá certo? Nessa variação, fica nítido que se forma aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, se eu quero encontrar qual é a velocidade nesse gráfico, olha só, velocidade eu preciso ter o quê? Variação de posição e variação de tempo. Beleza?
Então, vamos aqui para frente. Então, aonde está a variação de posição? Está aqui. Esse lado aqui é equivalente a isso. Então, eu posso dizer aqui que isso aqui é a variação de... Ó, isso aqui é a variação de posição. E aqui é a variação do tempo. Mas se a gente observar esse triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo tem uma questão trigonométrica, certo? Uma questão trigonométrica que diz pra gente o quê? Que a tangente desse ângulo aqui é igual a quem? Ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, olha só, se a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, quem é o cateto oposto? É a minha variação de posição. Quem é o cateto adjacente desse triângulo aqui? É minha variação de tempo. Olha só. Então, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu pegar a tangente desse ângulo formado e substituir o cateto oposto pela variação de posição e o cateto adjacente pela variação do tempo, tá certo? Eu sei que tangente é igual à variação de posição pela variação do tempo. Então, como a gente sabe que variação de posição sobre variação do tempo é igual à velocidade, então eu posso dizer que a tangente é igual à velocidade. Então, quando eu tiver essa situação, é só eu calcular a tangente desse ângulo que eu encontro a velocidade, ok? Outra propriedade interessante é a propriedade do gráfico da velocidade em função do tempo, ok? Olha, velocidade em função do tempo. Como a gente sabe que a velocidade é constante, porque se trata de um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Então, olha só, se a velocidade é constante, o que está variando aqui é quem? O tempo. Então, a velocidade vai ser a mesma em todos os pontos, na variação de tempo. Nesse gráfico aqui, forma uma figura geométrica, um retângulo. E a gente sabe que a parte inferior do retângulo é a base. É a base. E a lateral, está aqui, é a altura. E olha só, a base do retângulo está coincidindo com quem? Com a variação do tempo. E a altura está variando com... A altura está coincidindo com quem? Com a variação da velocidade. Como a gente sabe que velocidade é igual à variação de posição sobre a variação do tempo, então é prático a gente saber, também é lógico a gente saber que o quê? Que a variação de posição é igual a quem? Se a gente isolar aqui a posição, tirar o tempo daqui, passar aqui para o outro lado, multiplicando, a variação de posição é igual a quem? É igual ao tempo vezes a velocidade. Então, se a variação de tempo é igual à base desse retângulo e a altura é igual à velocidade, se a gente substituir, então a gente sabe que o quê? Se a gente quiser achar a variação de posição nesse gráfico da velocidade em função do tempo, é só a gente encontrar a área da figura geométrica. Tá certo, gente? Então, esse assunto aqui agora a gente está terminando e eu vou deixar para vocês agora um exercíciozinho do livro, que é exercício do livro, página 270, exercício 4. Página 276, exercício 1. Página 283, exercício 1 também. Ok, gente? Então, resolva esse exercício e vamos dar continuidade ao nosso estudo.